mês nós estamos ministrando na área de discipulado, na área de paternidade. Nós somos uma igreja com o MDA e a nossa visão é o discipulado. Então esse mês todo, se você esteve em todos os TADEs, você pôde perceber que nós falamos muito sobre discipulado. Então, eu quero que você entenda mais do que uma atividade, mais do que, uma rotina, uma ferramenta. O discipulado é de fato algo muito poderoso. Todos nós podemos testificar e testemunhar que o discipulado tem feito a diferença muitas vezes nas nossas vidas. Você testifica isso aí, querido? Quantos de nós aqui? Não é possível, estou perguntando se o discipulado tem feito alguma coisa na sua vida. Você pode levantar a sua mão, dar um glória a Deus. Aleluia, né, irmão? Glória a Deus. Porque na minha vida tem feito, e eu tenho certeza que faz também na sua vida. Então nessa noite nós vamos com o tema aqui, fé para discipular. Vamos ler juntos Josué 23:6. Jesué não dá, é jejum com Josué. Josué 23:6-8. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem para eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Queridos, esse resumo que nós acabamos de ler, são palavras de um líder do nível de Josué. Josué foi um grande líder, todos nós sabemos, Josué fez muitas coisas, um grande soldado também, e Josué, na verdade, era um homem, muito sensível, apesar de ser soldado. Muitas vezes o soldado não é tão sensível. Eu conheço alguns soldados que são sensíveis. O Cadu, cadê o Cadu? Está aí, o Cadu é um homem muito sensível, um soldado, eu não sei se tem mais, mas queridos, ele de fato era uma pessoa muito nobre, Josué, e no final da vida dele, ele já está no final da vida dele, caminhando para já o finalzinho, depois de tudo que ele tinha vivido, ele dá aqui algumas instruções que, no meu ponto de vista, queridos, nós precisamos ouvir, porque são instruções que vai falar diretamente com você como discipulador, mas também vai falar com você como discípulo, e ele dá algumas orientações assim de uma forma muito carinhosa. E eu quero falar aqui, primeira coisa que nós precisamos entender em relação à instrução de Josué, é em relação ao futuro. Josué fala um pouquinho do futuro aqui. Queridos, é muito triste, é muito trágico, é muito desesperador quando uma geração está no final, está passando, está indo embora, e ela olha para outra geração e ela instrui essa geração, e essa geração não dá mínima, não dá atenção, não dá, enfim. Por que está tão escuro aqui na frente? Está normal, é isso mesmo? Só para eu entender, porque eu estou achando que está escuro. Aqui os irmãos, eu não estou nem conseguindo ver o rosto da Sandra. Eu quero ver os irmãos. Então veja bem, queridos, uma geração, ela precisa transferir para outra geração. Mas Josué, quando ele faz essa declaração, ele está de uma certa forma em crise, ele está desesperado, ele está dizendo: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente, eu vou embora, eu vou morrer, mas eu gostaria que vocês não perdessem tudo que foi ensinado, tudo que foi falado, toda a minha vida pregando para vocês, conduzindo vocês, batalhando por vocês. Eu não quero que vocês joguem fora tudo que vocês já receberam. Queridos, quantas vezes nós estamos vivendo isso nos dias de hoje no discipulado? Porque talvez muitos aqui não saibam, mas o discipulado, o MDA, não é algo que nasceu, primeiro que é bíblico, mas na prática, na Igreja da Paz, não nasceu por nascer, não nasceu em qualquer lugar, não foi feito de qualquer maneira. Houve
muita gente que morreram pessoas, para que nós pudéssemos hoje estar sentados aqui ouvindo sobre esse princípio poderoso que tem mudado as nossas vidas. E eu vejo hoje pessoas, às vezes, levando o discipulado de uma forma tão de qualquer maneira, brincando com essa ferramenta. Queridos, isso é bíblico, e também eu quero que você tenha consciência. Há uma unção que vem da nossa liderança, que tem chegado até nós. Nós tivemos pastores que nesse processo morreram, foram ali mártires, para que hoje nós pudéssemos experimentar tudo isso. Depois desse processo, o discipulado não chegou em Barueri pela internet, o discipulado não chegou pelo WhatsApp. O discipulado chegou porque um homem chamado Gumer, ele decidiu pegar um avião, ir lá para Santarém, e trouxe essa visão, e colocou na igreja, e hoje nós vivemos fruto de um preço que foi muito alto, irmãos. Sabe, eu estou falando hoje aqui assim como pai dessa igreja. O discipulado precisa ser levado a sério. Amém, queridos? Precisa ser levado a sério, porque senão nós vamos simplesmente jogar fora todo o investimento que o pastor Melvin fez, todo o investimento que o pastor Lucas fez, e todo o investimento que o próprio pastor Gumer fez, e todo o investimento que nós estamos fazendo. E eu vou ser sincero, querida, eu sei que você não, mas se você conhece pessoas que estão brincando com o discipulado, a minha orientação é falar: para de discipular, porque não é brincadeira, isso é muito sério. Nós estamos trabalhando com pessoas, marcando um destino para as pessoas, amém, queridos? Nós precisamos levar a sério isso, é muito importante, porque eu fico pensando que nós estamos colhendo de uma geração que plantou. Eu sempre falo aqui, nós não bebemos de um poço, da água de um poço que nós cavamos, nós bebemos da água de um poço que alguém cavou. Então, amado, querido, leve a sério o discipulado, vamos transferir, vamos levar isso, vamos passar para a próxima geração, vamos passar para as próximas pessoas que virão, vamos passar para os novos, porque às vezes é impressionante, porque eu fico olhando às vezes, eu sei, queridos, que é um desafio, mas eu fico pensando, por que o discipulado lá no fim da linha não funciona? Por que o discipulado não vai? Por que às vezes parece que o processo muda? Porque, queridos, acontece aqui na ponta, tem acontecido, tem sido verdadeiro. Eu tenho todas as semanas pagado um preço de discipular os meus discípulos. E eu, como pastor dessa igreja, não sei se eu posso exigir, mas eu gostaria que os meus discípulos discipulassem de verdade. Eu gostaria que os pastores dessa igreja discipulassem de verdade. Eu gostaria que os supervisores discipulassem de verdade. E eu gostaria que os líderes discipulassem de verdade. Amém, irmãos? Nós precisamos guerrear, porque o diabo está enfurecido, lutando contra esse princípio que tem feito a diferença, porque eu conheço centenas de pessoas dessa igreja, que se não fosse o discipulado, elas estavam com seus casamentos destruídos, os filhos nas drogas, estavam com a vida toda torta. Não que o discipulado, porque é uma unção através do discipulado que faz a diferença, e nós precisamos levar a próxima geração, em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Eu quero, falar com você hoje aqui no meu coração, o que eu tenho no meu coração. Não estou bravo com ninguém, longe disso, mas eu estou indignado, porque eu quero ver o discipulado transformando vida de pessoas. Eu não posso me conformar com o discipulado que transforma só a vida do pastor. Eu não posso me conformar com o discipulado que só transforma a vida de supervisor. Eu tenho que acreditar que o discipulado transforma a vida de uma prostituta, de um drogado, de um ex-homossexual, seja quem for. O discipulado tem força e poder para transformar qualquer pessoa, irmão. Amém. O que nós precisamos é entender que há um princípio poderoso, e nós vamos fazer isso acontecer, em nome de Jesus, amém? Frutos permanentes.
Eu fico pensando, eu queria que você pensasse agora, um pouquinho, quando você começou a discipular. Se você começou a discipular na vida, você vai lembrar um pouquinho quando você começou a discipular pela primeira vez. Quem foi seu discípulo, seu primeiro discípulo? Quando você começou a discipular sua primeira discípula, quando você olhou para ele, o que você pensou? O que você imaginou? O que veio na sua mente? Eu queria que você pensasse. Eu pensei um pouquinho a respeito do meu primeiro discípulo lá atrás. E eu fiquei olhando e pensando. E quando eu comecei a discipular, ainda que eu não tinha muita experiência em discipular, mas eu pensava, o meu discípulo vai ser uma bênção. O meu discípulo vai romper. O meu discípulo vai chegar no destino que Deus prometeu para ele. O meu discípulo vai ser o cara. A minha discípula vai ser a mulher, cheia de unção. E o tempo passou, nós estamos hoje já há muitos anos no discipulado. E muitos dos nossos discípulos estão em outros projetos, muitos estão aqui na igreja, ainda os primeiros que foram discípulos, mas eu olho e vejo o quanto Deus fez na vida dessas pessoas. Mas eu sei que o quanto também, queridos, dependeu muito, não só da minha vida, da vida da Lu, mas dependeu muito dos discípulos também. Nós precisamos querer dar frutos permanentes, irmãos. Quando você discipular as pessoas, discipule pensando na eternidade. Discipule pensando no futuro. Discipule pensando daqui 10 anos. Discipule pensando daqui 20 anos. Discipule pensando daqui 30 anos. Discipule pensando em uma geração que nós precisamos impactar para que nós possamos pegar esse povo e levar lá para o céu. Amém? Nós não podemos discipular porque nós estamos discipulando, porque é a visão da igreja, e daqui a pouco nós vamos para o céu, ou vamos para outro projeto, e nós vamos dar tchau para os nossos discípulos, porque eu vou ser sincero para você, esse não é o coração de Deus, de Jesus. Esse não é, sabe, eu fico pensando que quando Deus ele olha para nós, Ele não olha para nós e pensando assim, esse discípulo é bom, esse discípulo é ruim, então eu vou amar mais esse, vou amar menos esse. Não, Deus ele ama igual a todos nós. O amor que Deus tem por mim e por você é um amor ágape. Amém, queridos? O amor ágape é diferente do amor filéu, porque o amor filéu é condição, é condicional, é o amor que tem por aí, mas o amor ágape, ele não dá condição, ele não tem condição. Então eu quero te encorajar, e eu sei que muitas vezes dar frutos permanentes é mais caro, é mais difícil, é mais trabalhoso, mas é melhor. Nós precisamos aprender a dar frutos permanentes, a fazer com que os nossos discípulos, então queridos, para isso você precisa semear a sua vida, você precisa semear, sabe, eu não estou dizendo que você tem que morrer, não é isso que eu estou dizendo, mas é quando você estiver discipulando, as pessoas discipule intensamente, discipule de verdade, se coloque para ajudar, se coloque para colocar essa pessoa no destino profético da vida dela, em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Propósito. Quantas vezes, queridos, nós discipulamos os nossos discípulos, e quantas vezes nós, como discípulos, somos discipulados sem propósito. Como que eu discipulo alguém sem propósito? Primeira coisa, primeiro sinal de discipular ou de ser discipulado sem propósito, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Discipular as pessoas sem fé é discipular sem propósito. Porque a Bíblia diz que nós queremos agradar Deus discipulando, nós queremos agradar as pessoas discipulando, mas nós não podemos e não vamos discipular as pessoas, nós não vamos agradar a Deus se nós não discipularmos com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, querido, discipule com fé.
Não, mas aquele discípulo é difícil, aquele discípulo dá trabalho, aquele discípulo lá é curva de rio, aquele discípulo é um problema, aquela mulher lá fala demais, e eu não sei o que fazer, pastor. Discipule com fé e você vai conseguir vencer em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Deixa eu contar uma história rápida para você. Eu tive um discípulo, muito tempo atrás, muitos anos atrás, bem no comecinho, e eu discipulava ele sem fé. Sem fé. Discipulava porque tinha que discipular. Eu marcava com ele porque tinha uma agenda, tinha que marcar. Esse discípulo não saiu do lugar. Foi culpa dele ou foi culpa minha? Não sei. Eu sei que eu não tinha fé. Queridos, eu vou ser sincero. As pessoas precisam caminhar e não depende do discipulador, obviamente. Depende do Espírito Santo, da atitude delas, mas eu sem fé, eu não vou conseguir convencer ninguém. Eu vou falar, eu estou com problema, não vai dar certo não, você vai. Não, queridos, nós precisamos ter fé para discipular. E aí, esse rapaz, na verdade, passaram-se 10 anos, aproximadamente. Ele saiu da igreja, foi embora, sumiu no mapa, e um determinado dia, esse homem com a esposa estavam sentados naquela cadeira lá atrás, e eu olhei aqui pregando naquele dia, e eu vi aquele casal lá atrás, e eu fiquei pensando, o que eles estão fazendo aqui? Não é possível, depois de tantos anos. E eu estava pregando uma palavra sobre sonhos, e eu falei, olha, se você não, talvez em algum momento da sua caminhada, os seus sonhos pararam, você se perdeu, talvez em algum momento da sua caminhada, e você precisa voltar a sonhar. E eu recebi um WhatsApp no outro dia, essa pessoa mandando, falando, olha, nós precisamos da sua ajuda para voltar a sonhar. E aquele dia o Espírito Santo falou comigo, volte a discipular, mas discipule com fé. E eu voltei a discipular com fé. E para a honra e glória do nome de Jesus, esse casal hoje é uma bênção, estão aqui na igreja, frutificando e crescendo, não são pastores ainda, mas e daí, queridos? O importante é que eles vão ser quem eles foram chamados para ser, porque eu, como discipulador, entendi que com fé, eu discipulando as pessoas com fé, as pessoas vão romper, porque quando eles vieram no meu encontro com o Dalu, nós almoçamos e conversamos, eles estavam falidos, sem fé, sem vontade, sem propósito, destruídos, mas naquele dia, naquele restaurante, eu falei, olha, eu não sou Deus, graças a Deus por isso, não sou Jesus, mas Deus tem colocado um amor incondicional na minha vida por vocês, e vocês vão chegar aonde vocês foram projetados para chegar, e se depender de nós, vocês vão chegar. Amém, queridos? Sabe, irmãos, nós precisamos olhar para trás, aonde estão as pessoas que nós discipulamos, aonde estão as pessoas, mas foram saindo, foram ficando no meio do caminho, está certo, alguns decidiram, é isso mesmo, mas outros estão morrendo, estão na margem, e nós precisamos nos levantar em fé para resgatar essa pessoa. Talvez nem você vai discipular ela, mas você pode resgatar essa pessoa, e passar para alguém discipular, para essa pessoa ser quem ela foi chamada para ser. Amém? Precisamos disso, queridos. Anote essa frase, os relacionamentos pessoais são temporais, os propósitos são eternos. Sabe, queridos, nós precisamos discipular as pessoas com a ótica dos céus. Uma outra coisa que eu quero falar com você, é um ponto muito importante aqui, confessa e deixa. Confessa e deixa. Veja bem, quantos discípulos que não rompem porque eles não confessam? Mas por que muitos confessam e não rompem? Porque Provérbios 28:3 diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não adianta, queridos, não adianta só confessar.
É um princípio, nós temos que confessar vossas culpas uns aos outros para sermos sarados, está na Bíblia, mas nós precisamos deixar, temos que deixar, eu preciso deixar, confessar e deixar, então você como discípulo e também como discipulador, nós estamos na mesma condição aqui, nós precisamos entender, Deus está nos chamando, para nós andarmos na luz, porque é através da luz que nós vamos experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém, queridos? Então confessa e deixa. Mas por que, pastor, muitos discípulos não confessam? Porque perderam a confiança, perderam a credibilidade. Por quê? Porque infelizmente, muitas vezes, nós erramos, às vezes de ouvir uma confissão, e não saber trabalhar essa confissão, e aí vamos falando para outro, e está errado. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, queridos. Se você recebe uma confissão de um discípulo seu, você não consegue segurar aquela situação, o que você tem que fazer? Eu quero conversar com o pastor, com fulano, com o Beltrano, eu posso fazer isso. Não simplesmente abrir a vida da pessoa que confessou. Nós nunca podemos fazer isso. Nunca podemos, irmãos, nunca. Se a pessoa falar não, lógico, você tem que orar com ela, pedir graça para o Espírito Santo, mas não faça isso. E creia, se você, ou eu, ou nós temos uma área, um pecado nas nossas vidas, enquanto nós encobrimos esse pecado, nós não vamos prosperar. Não sou eu que está falando, a Bíblia que está falando. A Bíblia está falando aqui. Amém, queridos? Postura paterna. É muito importante nós termos postura paterna. Porque quando eu não tenho uma postura paterna, eu não tenho compromisso, eu não influencio, eu não direciono, eu me excluo. Quando nós temos a postura paterna, nós mudamos. Todos que são pais aqui, mães, sabem disso. Quando você realmente assume a postura de pai, de mãe, você vai até o fim com seu filho. Você não se sente que você não é responsável pela pessoa, pela situação. Mais uma vez, queridos, que nós estamos hoje vivendo um tempo onde as pessoas vêm com déficit de paternidade da sociedade. De cada 10 pessoas, praticamente 7 pessoas não têm um pai em casa. Ou se tem, o pai está ausente. Ou o pai morreu, ou o pai foi embora, o pai separou, ou até mesmo a pessoa nunca conheceu o pai. Então as pessoas virão para a igreja atrás de quem? Atrás de um pai. E o primeiro pai que elas vão encontrar é o nosso Deus. Mas Deus está levantando uma geração de pais e mães aqui, amém, queridos? Eu posso ouvir um amém? Deus está levantando uma geração de pais e mães, pessoas que vão poder pegar as pessoas e ser pai e mãe na vida dessas pessoas. Só que o pai e mãe, ele tem uma postura diferente do irmão. Ele se envolve, ele está junto, ele se compromete. Deixa eu contar aqui para você uma história muito interessante. Porque muitas vezes nós discipulamos as pessoas até um ponto e falamos assim, daqui para frente eu não estou nem aí, não tenho mais nada a ver com isso, não é problema meu. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. É problema seu sim. É problema seu, sabe por quê? Porque essa pessoa passou na sua mão e Deus está de olho nisso. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. As pessoas têm valor para Deus. Amém? Você tem noção do que representa isso? As pessoas valem muito para Deus. Irmãos, nós precisamos pensar, tem que dar nós precisamos entender isso, as pessoas têm valor, e nós vamos deixando as pessoas no meio do caminho, mal resolvidas, mas não é problema meu, ela decidiu, pastor, eu não quis mais, eu também não quis mais, não, azar dela, não tenho nada a ver com isso.
Deixa eu contar uma história rapidinho. Tinha um fazendeiro, e esse fazendeiro, ele estava com um problema na fazenda. Tinha um rato lá na fazenda que estava causando um estrago. Só que esse rato, ele era amigo dos outros animais da fazenda. Mas o rato fazia um estrago na fazenda desse homem. E esse homem comprou o que para matar o rato? Uma ratoeira. Comprou uma ratoeira. E esse rato, ele ia muito na cozinha. Para quê? Para comer. Na cozinha se come. E o rato ia muito na cozinha para comer. O que o fazendeiro fez? Montou a ratoeira na cozinha, montou na cozinha e deixou a ratoeira lá. E o rato, muito esperto, chegou um dia na cozinha e viu quem? A ratoeira. E ele saiu correndo desesperado. Desesperado, e estava em crise, e chegou e começou a conversar e pensar, o que vai ser da minha vida, eu vou morrer agora. Ai, Jesus, encontrou a galinha no meio do caminho. Encontrou a galinha, e ele falou, galinha, galinha, e a galinha lá, toda daquele jeito, que nem galinha, não sou muito bom de imitar a galinha, mas a galinha, e o rato, galinha, eu vou morrer. Como você vai morrer? Não, o fazendeiro comprou uma ratoeira, e eu vou morrer, agora vai acabar minha vida, eu estou perdido, o que eu faço? A galinha falou, não sei de nada, rato, problema seu, não tenho nada a ver com isso. Você acha que, o que eu tenho a ver com uma ratoeira na cozinha? Você acha que a ratoeira vai pegar eu? Eu não vou lá na cozinha, problema seu, se vira lá para lá. E o rato saiu triste, desesperado, muito em crise. E ele foi e encontrou quem? O porco. Encontrou o porco. Eu não sei, o porco lá, porco. Calma, rato, respira, o que foi que aconteceu? Eu vou morrer, tá? Tem uma ratoeira lá na cozinha, eu vou morrer, e agora o que vai ser da minha vida? Eu não aguento mais, eu estou desesperado, me ajuda, porco. Falou, eu não tenho nada a ver com isso, problema seu. Eu sou porco e você é rato, nenhuma ratoeira vai pegar um porco desse tamanho, você acha que vai? Aí o rato saiu todo triste, e foi. Quem ele encontrou? A vaca. A vaca estava lá na dela, e chega o rato pequenininho, vaca, me ajuda, pelo amor de Deus, agora eu vou morrer mesmo, vaca, não tem mais jeito, já falei com todo mundo, ninguém me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, faz alguma coisa, eu não sei o que, me ajuda. A vaca falou, rato, eu não tenho como te ajudar, eu nem consigo entrar na cozinha para pegar a ratoeira, não tenho o que fazer, problema seu, você vai morrer. O rato desesperado, nisso acabou a energia da fazenda, da região, ficou tudo escuro. Quem entra na cozinha? Uma cobra. A cobra entrou, se não sei também imitar a cobra entrou, e ela foi pega pela ratoeira, só que na cauda. Ficou presa lá, desesperada, assim com a boquinha para cima, e de repente, quem entra na cozinha? A esposa do fazendeiro. Pisa na cobra, quando pisou, a cobra picou ela. Ou mordeu? Mordeu ou picou? Picou ela, e ela ficou passando mal, pegaram a mulher, levaram para o médico rapidinho, já colocaram ela lá no hospital. E aí, o médico falou, olha, já fizemos de tudo com a sua esposa. A única coisa que vai salvar realmente a vida da sua mulher é uma canja de galinha. Aí eles voltaram para lá, quem foi que se comprometeu? Foi a galinha, morreu, foi para a panela, virou canja. E a mulher começou a melhorar, só que o médico precisou vir para a casa deles, para a fazenda, ficar 30 dias lá, 30 dias cuidando da mulher. Nisso eles pensaram, puxa, o senhor está aqui tanto tempo, o que nós podemos fazer? O que o senhor gosta de comer? Ele falou, gosto de comer bacon. Então, pegaram o porco e mataram o porco.
Conclusão, passaram mais uns dias, a mulher ficou boa, resolveu, já estava andando, vamos fazer uma grande churrascada. Conclusão, morreu todo mundo e o rato ficou vivo. Irmão, você tem que entender que você está envolvido já. Você já se envolveu com o discipulado, você já se envolveu com a igreja, você já se envolveu com a visão. Mesmo que você decida desistir agora, você vai desistir, mas você vai ficar pensando, por que eu desisti? Então, nunca pense que o problema não é com você. Amém? E caminhando para o final aqui, eu quero só concluir, queridos, dizendo o seguinte: o que os nossos olhos estão vendo? O que os nossos olhos estão vendo? Quando você discipula uma pessoa, você vê quem lá no discipulado? O João, a Maria, o Antônio, fulano, Beltrano. Um discipulador, ele precisa orar pedindo que os olhos naturais dele, no momento do discipulado, sejam transformados em olhos espirituais. Espirituais. E você, como discípulo, também precisa entender que o seu discipulador não pode ser visto com os olhos carnais. Porque muitas vezes nós falamos assim, não, esse discipulador aqui não é bom. Porque os nossos olhos carnais, eles vão ver os defeitos dos nossos discipuladores. Eles vão ver os erros dos nossos discipuladores. Porque ninguém é perfeito, não tem perfeição. O homem é falho. Então, o discipulador, ele não é perfeito. Então, eu como discípulo preciso aprender a olhar para o meu discipulador com os olhos espirituais. Não queira ir para um encontro de discipulado com Deus, porque não é Deus que vai estar lá. Não é um anjo, um semideus, é um humano, uma pessoa que falha como nós todos falhamos. Aprenda a olhar para o seu discipulador com os olhos espirituais. Aprenda a olhar para os seus discípulos com os olhos espirituais. Não são máquinas, não são robôs, não são perfeitos, são homens e mulheres lutando diariamente para ser quem foram chamados para ser. E a Bíblia nos desafia, queridos, que nós não devemos ver ninguém segundo a carne. Não ver ninguém segundo a carne. Sabe por quê, queridos? Quando eu olho segundo a carne, seja na posição de discípulo, seja na posição de discipulador, eu vou entrar num ambiente de condenação. Eu passo a ser juiz. Por exemplo, o Iago está aqui e aí eu sou discipulador do Iago, e de repente eu olho para o Iago e falo, o Iago está errado nisso. Eu saio da condição de instrumento de Deus, de discipulador, de instrumento para mudar a vida dele, para colocar ele no destino profético, e passo a ser juiz. Eu começo a ser juiz. Ou o Iago olha para a minha vida e fala, não, mas espera aí, você não é tão perfeito como eu imaginava. Você pisou na bola feio. Porque se ele estiver olhando com os olhos carnais, vai acontecer isso mesmo. Mas se eu estiver com os olhos espirituais, quando eu olhar para os meus discípulos e olhar para os meus discipuladores, querido, eu não vejo um super-herói, mas eu vejo alguém que está disposto a me ajudar a crescer. E eu vejo alguém que está disposto, que está querendo crescer. Nós precisamos entender isso, queridos. Eu creio que o discipulado, de fato, tem feito a diferença na vida de muitas pessoas aqui, tem feito a diferença nessa igreja. Amém? E vai continuar fazendo, mas nós precisamos levar a sério. Levar a sério. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, por favor. Eu vou pedir para você
procurar seu discipulador, se ele estiver aí, seu discípulo. Enquanto o louvor toca aqui, vamos nos encontrar. E se você não tiver, pega alguém, se reúne, abraça. Comece agora a orar, comece agora a interceder, comece agora a declarar, em nome de Jesus. És mais real que o chão.